Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito dos incêndios no Havaí, que é um tema que vocês me pediram. No começo de agosto de 2023, os incêndios devastaram Lahaina, uma cidade na ilha de Maui, no Havaí. Teorias da conspiração alegam que os incêndios foram causados de forma proposital, em algumas instâncias até envolvendo uma arma laser, já que mansões, incluindo a propriedade de algumas pessoas famosas, teriam sido estranhamente poupadas, e a evacuação teria sido dificultada ou impedida pelas autoridades, causando mais mortes ainda, e que grandes corporações estariam se aproveitando da tragédia. Aqui a gente tem um exemplo de texto que a gente vai usar de base para fazer a nossa análise. Então, para a gente começar a contextualizar, é importante você saber onde fica o Havaí. O Havaí fica no Oceano Pacífico. Aqui nós temos as Américas, o Havaí fica nessa posição aqui. E é importante você saber que o Havaí é um arquipélago, ele é composto de algumas ilhas. Então nós temos aqui tanto a ilha onde fica a capital, aqui, como nós temos outras. A ilha mesmo chamada de Havaí é essa ilha aqui. Nós temos a ilha de Maui, que corresponde a essa ilha em particular aqui. É aqui que todo o assunto vai circular. Essa ilha, conforme vocês vão ver, teve 4 focos de incêndio. A gente vai falar de todos, mas o principal deles ocorre justamente aqui em Lahaina, que é justamente o tópico que eu apresentei no começo do vídeo. Então vamos começar falando dos fatores que contribuíram para o incêndio. Os incêndios no Havaí não são um caso recente. A gente tem essa matéria aqui de 2022 que já abordava incêndios no Havaí se tornando maiores e mais intensos. Está aqui a data, 11 de novembro de 2022. E a principal causa para isso está aqui na imagem. Esse capim amarelo seco é um capim chamado grama da Guiné. Esse capim, como o próprio nome diz, não é nativo dos Estados Unidos, mas ele foi trazido para lá para alimentar o gado. Então esse capim era plantado e ele se espalhava e o gado comia o capim. Até aí tudo bem, porque tinha gado para comer o capim. O problema é que com o tempo o gado não mais estava lá. E isso fez com que o capim simplesmente crescesse. E esse capim seca e ele armazena muito combustível para ser queimado. Esse capim seco é uma reserva gigantesca de combustível, que assim que você coloca uma fagulha, o fogo rapidamente se espalha. Justamente por isso, entre 1904 e 1980, é estimado que todo ano queimava-se cerca de 20 km quadrados todos os anos. Nas décadas seguintes, porém, esse número saltou para 80 km quadrados. Aqui a gente pode ver que a quantidade de área queimada todos os anos tem se tornado cada vez maior. Um fator que já vinha sido comentado é justamente a tal da grama da Guiné. Atualmente, com o declínio da produção de gado, uma intensa área em Maui é ocupada por pastos vazios, conforme esse mapa revela pra gente. Toda a área que está marcada aqui nesse verde oliva, eu acho, não sei que tom de verde é esse, é composta por pastos. Pastos vazios fazem o capim crescer. Na estação seca, o capim perde umidade e se torna um risco de incêndio, porque é uma grande reserva de combustível. Esse tema já tinha sido abordado, por exemplo, num artigo de 2017, que você encontra nesse link aqui, a respeito desse tipo de incêndio envolvendo justamente a grama da Guiné, que é o capim em questão. Se você pesquisar aqui por Guiné Grass, você vai encontrar todas as referências. Isso aqui é a respeito dos incêndios no local em que esse capim é nativo, mas isso vale para qualquer outro lugar. Várias fontes documentam que essa grama sobrevive aos incêndios. Isso é verdade. Aí alguns falam, se a grama sobrevive ao incêndio, como que a grama queima? Na verdade, a grama é queimada, as folhas queimam plenamente, mas o que sobrevive são as raízes. E aí a grama germina depois do incêndio. E por que isso é um problema? Porque a cada incêndio a vegetação nativa é destruída e a grama da Guiné assume esse espaço. A vegetação nativa do Havaí não evoluiu para sobreviver aos incêndios. Quando tem um incêndio, a vegetação nativa do Havaí morre. Porém, a grama da Guiné sobrevive através das raízes, a grama da Guiné nasce e ocupa um espaço cada vez maior. Justamente por essa razão, a área onde os incêndios ocorreram já tinha sido marcada num relatório de 2018 como de grande preocupação. Então aqui nós temos a ilha de Maui, a área onde fica Lahaina é justamente onde o meu cursor está. É só eu tirar um zoom aqui para você vai ver que corresponde a exatamente o mesmo lugar. A gente vai falar dessa previsão daqui a pouquinho de novo. A seca, por outro lado, também é um fator que contribui para o incêndio, porque afinal de contas a vegetação retém menos umidade em períodos secos e a energia necessária para que você queime esse capim é menor. Ao passo em que secas são sim um elemento do clima do Havaí, uma pesquisa de 2022, mais uma vez dados de antes do incêndio, revelam que as secas estão aumentando em intensidade, em frequência e em duração, ou seja, secas estão ficando mais frequentes, mais intensas e mais demoradas. Uma captura de julho de 2023, de um mês antes do incêndio,
você pode encontrar nesse link aqui, mostrava que a região em questão, então aqui nós temos Maui e aqui nós temos Lahaina, enfrentava uma seca considerada moderada, conforme está indicado aqui, seca moderada. Esse indicativo só não é menor aqui nos valores ocorrentes que a seca severa que acontecia mais aqui ao sul de Maui, porém Lahaina estava marcado com seca moderada. Você pode checar nesse arquivo aqui para ver que a informação é de antes do incêndio. No dia 8 de agosto, a região já estava em condições de seca mais severa. Conforme você pode checar aqui, comparar Maui antes e depois, você vai ver que esse laranja aumentou de espaçamento. É de conhecimento geral também que o vento é um importante fator em como um incêndio se espalha. Por quê? Por uma série de motivos. O vento pode carregar a umidade para longe de onde o incêndio ocorre, deixando, portanto, a região mais seca. Pequenas partículas em chamas que se desprendem durante o incêndio podem ser levadas pelo vento até áreas que estão intactas e elas iniciam novos focos de incêndio. Então você tem, sei lá, um ramo de cana-de-açúcar, por exemplo, que está pegando fogo. Esse ramo desprende da planta, o vento leva esse ramo para outro lugar, esse ramo cai num pedaço de capim seco e esse capim pega fogo e assim o incêndio se espalha. Além disso, a combustão precisa de oxigênio. E o vento fornece justamente isso. Se você assoprar muito forte uma vela, ela apaga. Mas se você assoprar gentilmente, você vai ver que ela vai se avivar, justamente por isso. Porque o oxigênio é o que permite que o fogo queime. No dia 31, o furacão Dora sai daqui da região da América Central e vai em direção ao Pacífico Leste, ganhando força, chegando à categoria 4 algumas vezes. Num desses momentos em que o furacão Dora estava em categoria 4, foi na passagem do furacão ao sul do Havaí. Esse aqui é o Havaí, o furacão Dora estava nessa região aqui. Aqui, portanto, é o furacão. Isso aconteceu exatamente no dia 8 de agosto. Isso provocou ventos que iam de leste para oeste. Então, portanto, nesse sentido aqui, exatamente no sentido que o fogo se alastrou. Em outras palavras, sopravam, se você está em Lahaina, da montanha em direção ao mar. Tem gente que fala, mas o furacão estava longe. Sim, o furacão estava longe. Ainda assim, os ventos chegam nessa intensidade. A sua incapacidade de compreender que um furacão longe provoca ventos não muda o fato desse furacão provocar ventos. Nós temos inúmeras imagens, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que mostram o vento acontecendo. Justamente em função disso, às 5 da manhã do dia 7, a agência de gerenciamento de emergências do Havaí emitiu um alerta que mencionava baixa umidade, ventos e a presença de materiais secos que criavam um risco de incêndio. Inclusive, mais uma vez, a gente localiza Lahaina aqui, estava marcada como alerta de ventos fortes, High Wind Warning, conforme está descrito nessa imagem, criando, portanto, um risco de incêndio, conforme essa mesma informação avisa aqui, risco de comportamento extremo do vento, tenha cuidado com fogo fora de casa. Além dos fatores relacionados ao oxigênio, o vento também derruba coisas, por exemplo, árvores, que podem cair em cima de postes de energia, além de derrubar os postes mesmo, por conta própria. No dia 8 de agosto, uma nota informava que o público deveria ter cautela justamente com isso. O público deve ter cautela ao lado de redes de energia que tenham caído e também de árvores, conforme está descrito justamente em função do vento. Um evento do tipo em que nós temos uma queda de energia que causa um incêndio, que não foi no Havaí, foi na Flórida, você pode ver aqui. Isso aqui é uma demonstração de que isso não é uma desculpinha que foi inventada para justificar um incêndio. Não, está aqui, documentado, uma queda de energia causando um incêndio em função de ventos. Nós temos aqui todos os elementos envolvidos nessa situação. Um fio elétrico cai, isso inicia, portanto, o incêndio. Imagina isso agora. Aqui a gente está no concreto, numa grama relativamente verde, é mais seguro. Imagina isso acontecendo no capim seco, que eu já mostrei para vocês. Aqui a gente tem uma imagem, essa sim é do Havaí nessa ocasião, em que nós temos uma árvore caída sobre uma rede de energia elétrica. Então, mais uma vez, isso acontece, isso foi documentado. 4 focos de incêndio principais afetaram Maui no dia 8 de fevereiro. 3 deles são na região aqui chamada Up County, aqui para cima da ilha. São os focos de Olinda, Kula e Pulehu. São esses, não sei se a pronúncia é essa, mas são essas 3 posições aqui. O mais antigo é o de Olinda. Às 22 minutos da meia-noite do dia 8 de agosto, o incêndio começa em Olinda Road, na comunidade de Kula, conforme essa nota aqui indica pra gente. Às 7 da manhã, 54 moradores já estavam em abrigos de emergência, e nesse momento, algumas estradas aqui nas proximidades de Olinda, especialmente esses 2 caminhos aqui, já haviam sido fechados para permitir que, na verdade, para impedir que as pessoas passassem por elas. Nesse momento, já tinha uma noção que a causa provavelmente tinha sido a queda de um poste
No caso de Olinda, a gente vai ter essa confirmação, porque uma câmera posicionada mais ou menos nesse local aqui registra a explosão do transformador. Você vai entender mais adiante, conforme eu mostrar. Avançando aqui, às 10h50 da manhã, os bombeiros ainda estavam na área e o incêndio já tinha queimado uma área de 2,73 km². O fogo foi eventualmente contido e as fotografias mostram que foi um incêndio predominantemente rural. Então tá aqui nós temos a imagem depois do incêndio em Olinda, em que nós temos árvores queimadas, chamuscadas e todo o pasto aqui por sua vez queimado, mas sem danos estruturais. Às 15h20 ainda do dia 8, uma atualização informava que o fogo havia queimado 4 km² e chegado no Kualono Place, que fica dentro da área marcada como Kula. Então perceba que aqui a informação inicial era que o incêndio de Olinda e de Kula eram um mesmo incêndio. Hoje a gente sabe que não, hoje a gente sabe que esses são focos de incêndios separados, mas a informação que nós tínhamos naquele momento era que esses dois seriam o mesmo foco e que o incêndio chegou até aqui. Ah, mas os caras não podiam vir de helicóptero? Esse é outro ponto. O vento do furacão dificultava a possibilidade de você sobrevoar a região de helicóptero e ter uma noção da extensão do incêndio. Na época, como eu disse, o incêndio em Kula então era considerado uma extensão do incêndio em Olinda. Hoje a gente sabe que não. Uma atualização às 15h20 informava que as rodovias tinham sido liberadas para permitir a evacuação e que os moradores deveriam sair o quanto antes, ao menos enquanto eles podiam. A nota informou que graças ao vento errático e ao terreno é difícil prever a velocidade do fogo e o caminho também, porque em 1 minuto ou 2 ele pode percorrer quase 1 quilômetro. Então, uma hora o fogo está longe e depois o fogo está no seu quintal. Além de que, claro, materiais incandescentes são levados pelo vento e iniciam novos focos de incêndio. Às 13h50, uma atualização é publicada ordenando a evacuação da região de Kula, onde a situação se agregava. O incêndio em Kula seria mais devastador, as imagens aqui mostram que teve destruição de múltiplas propriedades, conforme você pode ver por aqui, além de queima de árvores e tudo mais. Se você se interessa em ver mais as imagens, tem muita imagem de Lahaina, mas tem pouca dos outros 3 focos. Talvez você nem sabia que existem outros 3 focos além de Lahaina. Você pode clicar aqui nesse link no Dropbox que você vai ser levado para a pasta com todas as imagens e eu baixei de qualquer jeito. Se as imagens saírem do ar, me dá um toque que eu faço o upload de novo, porque eu baixei aqui as 4 imagens as 4 pastas, para utilizar. Na região, uma área desabitada, composta de pastagens, principalmente, conhecida como Puleru, aqui tá Peleru, mas é Puleru, depois eu preciso corrigir no roteiro, também viria a queimar. As imagens mostram que era uma região pouco povoada e os danos foram menores. Foi queima de pasto, basicamente, conforme as imagens aqui revelam pra gente. Lahaina, por sua vez, vinha enfrentando ventos fortes desde a madrugada do dia 8. Um vídeo gravado às 6 da manhã, conforme você pode checar aqui, mostra pessoas correndo para se abrigar do vento. Aqui são vários vídeos, então eu preciso achar o vídeo correto, conforme a gente vai passando aqui nos stories dessa pessoa, mas o vídeo é esse aqui. Então o vento está muito forte, gravado às 6 da manhã, as árvores estão virando praticamente, nós temos até cenas de telhados descolando e as pessoas estão correndo. Aqui a gente vê o que parece ser fuligem mesmo, se depositando. Já era um sinal de que, claro, nós tínhamos um incêndio acontecendo em Olinda, em Kula, desde de madrugada. E aqui, claro, todas as pessoas procurando um local seguro, enfim. Nesse momento, elas ainda não sabiam o que viria a acontecer. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que você é um diretor de uma escola, você está vendo isso aqui, você não sabe que vai vir um incêndio, você mantém as aulas normais ou você cancela as aulas? Responde essa pergunta aí na sua cabeça que a gente vai abordar isso também daqui a pouquinho. Um outro vídeo que também é encontrado nesses stories, eu vou precisar avançar de novo para achar, e a minha internet realmente não está ajudando, mas a gente vê um poste sendo tombado pela força do vento. Aqui, mais uma vez, a gente vê o vento bastante forte, aqui você vê um fio balançando, não sei se dá para ver aí, mas aqui eu consigo ver muito bem um fio balançando. Aqui a gente tem um poste tombado, apareceu ali atrás. Deixa eu voltar e avançar de novo para você checar exatamente o poste está nesse ponto aqui, tombado. O autor aqui está até comentando a força do vento. E aqui adiante a gente já chega propriamente na parte do incêndio que eu vou falar daqui a pouquinho. Então aqui nós temos a imagem do poste tombado. Em função disso, uma nota publicada no dia 8 alertava os moradores sobre postes e árvores tombando em função do vento. Um outro vídeo da manhã do dia 8 que você encontra nesse link aqui mostra também os efeitos do vento. Você vai perceber que desde as 4 da manhã, conforme essa informação afirma aqui, a Lahaina já estava sem energia e o vento estava extremamente forte. Acho que deu para notar
exatamente por essas imagens. Aqui nesse vídeo, esse vídeo aqui eu coloquei um link errado, mas aqui a gente vê mais uma vez um poste balançando com o vento em Lahaina. Um outro vídeo que retrata aqui aos 11 segundos e foi gravado às 6h40 da manhã, já mostra os primeiros focos de incêndio acontecendo lá em Lahaina por conta de fio elétrico tombado. Então aqui nós temos a imagem, 6h40 da manhã, fumaça nós vemos, e nós vemos aqui um foco de incêndio causado por uma rede elétrica. Olha só, o fio elétrico caiu e iniciou, portanto, assim, um foco de incêndio. Aqui nós temos mais uma vez 2 fios elétricos caídos que estão provocando focos de incêndio. Os bombeiros são chamados para combater esse incêndio e uma notícia avisava às 9 da manhã que aquele incêndio estava totalmente contido. Porém, essa mesma notícia já informava que a queda de energia tinha prejudicado a capacidade de bombear água e por isso os moradores eram orientados a economizar água nessa situação. Perceba que aqui o incêndio, a princípio, estava contido, foi declarado 100% contido. Isso aqui não é um erro de declarar uma coisa do tipo, porque ok, você foi lá, você apagou o incêndio, não tem mais fogo, então ele está contido. Claro, a conservação de água foi recomendada porque poderiam haver novos incêndios e a água poderia vir a ser necessária. Porém, às 15h30, na Laihana Bypass, a estrada foi fechada pelas autoridades porque o fogo havia se avivado. Então esse mesmo foco que eu mostrei para vocês aqui mais cedo havia retornado, o incêndio havia recomeçado. Isso é normal, isso acontece mesmo em incêndios, em que o fogo é apagado, depois com vento, com tempo, o incêndio volta, ele se aviva e ele pode se alastrar, que é o que acontece nesse caso aqui. O que é Laihana Bypass, que eu acabei de falar para vocês? A estrada Laihana Bypass é essa estrada que eu estou passando o mouse aqui. Eu vou desenhar ela com a função caminho do Google Earth, só para você ver do que eu estou falando. Essa aqui é a Laihana Bypass, então sempre que falar Laihana Bypass foi fechada, Laihana Bypass isso, aquilo, é essa estrada que eu acabei de marcar. Então às 15h30 essa estrada é fechada porque o incêndio estava afetando a região. O incêndio havia se avivado e outras estradas estavam interditadas devido à queda de postes. A nota que foi publicada nesse momento mencionava justamente isso, que haviam estradas bloqueadas por causa de queda de postes e que as pessoas eram aconselhadas a evacuar. Nos minutos seguintes, o fogo seguiria pelas pastagens em direção à costa. Então o fogo viria dessa região aqui em direção a Laihana, em direção à cidade. E nesse processo, como eu já falei, o fogo avançou muito rápido, o fogo foi consumindo as habitações encontradas no caminho. E a população, nesse período, desesperadamente buscava evacuar a cidade. Laihana é um local meio difícil de se evacuar, porque a gente tem uma rota que vai para o norte, é chamada Rota 30, e a gente tem 2 rotas que vão para o sul. Uma delas é a Rota 30 e a outra é a Rota 3000. Essa aqui é a Rota 3000. Ela também vai para o sul e depois de um tempinho ela se junta com a Rota 30. Não tem outro caminho para você fugir. Aqui pela montanha não é o caminho. Aqui realmente não dá para você fugir em direção à montanha nesse sentido. Ou você tem que ir para o sul, ou você tem que ir para o norte, ou você tem que ir para o mar. Então, como a gente vai ver, a evacuação foi um processo bastante caótico. Vários vídeos documentam esse momento em que o fogo ia avançando pela cidade em direção à costa, impulsionado pelo vento, impulsionado pelos fragmentos que voavam, e as pessoas tentavam escapar. Nesse link aqui, que eu até já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo porque são partes diferentes, nós temos o fogo se aproximando. Então as pessoas primeiro veem o vento, depois as pessoas veem a fumaça, conforme foi exibido aqui, e aqui nós temos então um pouco mais de fumaça aparecendo e a fumaça vai ficando cada vez mais forte. Fumaça preta ela relaciona com fogo estrutural e a fumaça vai avançando em direção à casa. Nesse momento eles perceberam que era hora de ir porque eles viram fogo aqui. Se você der zoom, você vai ver que nós temos aqui a imagem do fogo aparecendo. É mencionado que não teve sirene, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então o fogo vai se tornando cada vez pior. E aqui sim, nós vemos um poste mais uma vez tombado. Então nós temos aqui a rede elétrica um pouco acima da altura que permite a passagem de um carro. Tá aqui. O poste foi tombado, nesse caso. E aqui nós temos o fogo. Perceba que as pessoas estão indo embora. Nesse caso, elas foram orientadas a ir pela Laihana Bypass. Então, portanto, a pegar a Rota 3000. E aqui na lateral, você já vê exatamente o fogo. Olha só, o fogo já estava nesse ponto, já foi uma evacuação extremamente apressada, extremamente caótica. Aqui já são as imagens depois, vendo o fogo a longa distância.
Esse vídeo aqui, dá para ter uma ideia melhor de como que o fogo se espalha e como que isso acontece rápido. A gente vai falar daqui a pouquinho dessas explosões azuis, mas o que eu quero mostrar para vocês não é nem isso, é isso aqui. Essa imagem. Aqui você vê as rajadas de vento que levam fogo junto. Então, além de ser extremamente perigoso para uma pessoa que está nessa região, isso também permite que o fogo se espalhe muito facilmente. Porque pronto, você tem uma rajada dessas, o fogo acerta um objeto inflamável, e esse objeto inflamável pega fogo, e aí nós temos mais fogo, e nós temos, portanto, mais origem para outras rajadas como essa, e assim o fogo segue a direção do vento. Nesse link aqui, a gente vê uma situação semelhante, com fogo avançando pelas casas. Essa imagem aqui mostra carros estacionados, vento e fogo, mais uma vez, enquanto a polícia passa por aqui, e as pessoas prosseguem na evacuação, numa situação que é extremamente crítica e que piora de forma muito rápida. Essa é a pior parte. Além de ser uma situação gravíssima, é uma situação que piora a cada segundo. Uma hora o fogo está longe, na outra hora o fogo está simplesmente no seu quintal. Outro vídeo mostra a enorme nuvem de fumaça que isso causou e também os postes que foram tombados em função do vento. Aqui a gente vê isso aqui sendo afetado pelo vento. Nesse caso aqui não bloqueou um trecho tão grande, porque você poderia contornar por aqui, mas em várias outras situações esse tipo de queda simplesmente bloqueou as ruas. Ao longo da tarde, o incêndio então consome uma fração considerável de Lahaina. Você pode ver essa fração usando aqui o Google Earth. Então, para isso você vamos fazer a imagem de um jeito um pouquinho melhor, assim. E aí agora você vai colocar o tempo. Então aqui você vai ver Lahaina antes do incêndio, você vai ver todas as construções, e agora você tira o tempo e pronto. As construções desaparecem e você tem apenas aqui as ruínas de Lahaina. Você vai ver que uma região sobrevive. Esse trechinho aqui sobrevive, esse trechinho aqui é destruído, esse trechinho aqui no canto sobrevive, algumas casas aqui sobrevivem, e para cá, essa pontinha também sobrevive. Por quê? Esse é um assunto que a gente vai abordar também daqui a pouquinho, e você vai entender melhor por que esse tipo de coisa acontece. As imagens aéreas da região, que a gente vai abordar mais extensamente adiante, também mostram, claro, a imensa destruição que esse fogo em Lahaina veio a causar, inclusive em barcos. Por quê? Você também vai entender. Agora, o fato desse incêndio ter sido antevisto, ter sido previsto, é um sinal de que ele foi planejado? Seres humanos, por incrível que pareça, têm a capacidade de estudar eventos passados, compreender as condições que causaram esses eventos e assim gerar dados que servem para prever como eventos semelhantes podem acontecer no futuro. Justamente em função disso, um documento de 2018 fez um estudo do tipo e chegou naquele mapinha que eu mostrei para vocês aqui. Olha só, Lahaina estava num risco alto de incêndio. Isso é sinal de que o incêndio foi premeditado? Não. É apenas sinal de que as pessoas têm inteligência suficiente para entender que há um risco de incêndio grande, e esse risco acabou, infelizmente, se confirmando. E como que as pessoas chegaram nessa conclusão? Por mágica? Perguntaram para o oráculo e o oráculo respondeu? Se a justificativa fosse essa, eu certamente acharia bastante suspeito. Mas não, aqui explica exatamente como que essa justificativa foi obtida. Então aqui nós temos inclusive o histórico de incêndios em Maui. Perceba que Lahaina é um foco de incêndios, conforme está indicado aqui. Então foi simplesmente isso, uma análise do passado, uma análise das condições presentes, o capim, a umidade, etc., que permitiu concluir que Lahaina estava numa área de grande preocupação, e foi exatamente isso que veio a acontecer. Então não, isso não é sinal de que o incêndio foi premeditado. E as sirenes? O Havaí tem um sistema muito extenso de sirenes. Você pode ver aqui que é um dos sistemas mais extensos do mundo. Essas sirenes servem para desastres naturais e ainda assim elas não tocaram durante o incêndio em Lahaina. A gente tem esse mapa aqui que mostra o mapa de sirenes no Havaí, e Lahaina tem 4 dessas sirenes. Tem 4 pontos aqui, as cores indicam modelos diferentes de sirene, mas todos são sirenes em particular. Então se você pesquisar aqui por SRH10 Siren, você vai encontrar a imagem em questão da sirene que está lá. Então tinha sirene para tocar em Lahaina, mas ainda assim não tocou. A página oficial do governo do Havaí menciona que as sirenes servem para todos os tipos de desastres, incluindo incêndios. Ainda assim, os agentes de segurança explicitamente decidiram não tocar as sirenes. Nessa entrevista aqui, eles apresentam uma justificativa, que foi o seguinte: as pessoas estão acostumadas a alertas de tsunami, então se ouvissem a sirene, elas fugiriam para terreno alto, e terreno alto era justamente de onde o fogo estava vindo. O fogo estava para cá, e esse é o caminho para a montanha. Para você chegar na montanha, você segue por aqui, e aí você vai acabar encontrando o fogo por consequência. Portanto, as sirenes não funcionariam
para o que as pessoas deveriam fazer, que seria fugir para cá e fugir para cá. Aí vem a pergunta, será que eles tomaram a decisão certa ou será que eles tomaram a decisão errada? Isso tautologicamente evidencia a fragilidade do protocolo para atuar em caso de desastres. Se essa decisão foi correta, então a sirene só ia prejudicar a situação, a gente tem uma urgência em definir protocolos adequados para desastres. A sirene não pode prejudicar a situação, a gente tem que ter um protocolo adequado, então, para lidar com incêndios. A população não está devidamente informada. Se a decisão tomada pelas autoridades foi errada e a sirene poderia ter salvado vidas, a sirene permitiria uma evacuação correta, então é preciso também, com urgência, que as autoridades conheçam como que a população interage com o sistema de alarmes. De qualquer jeito, tem um problema que precisa ser resolvido. Se afetou Lahaina agora, pode vir a afetar outros lugares do Havaí, e a população precisa entender o que fazer em função das sirenes, e as autoridades têm que ter um plano preciso para um caso de incêndio, para agir em caso de incêndio. Se tem um incêndio, deve ser feito XYZ para permitir as ações A, B e C. No caso XYZ, não sei que tipo de alerta, para permitir a evacuação na direção correta. Infelizmente, determinar se a decisão foi correta ou errada é impossível porque a gente não tem um estudo aprofundado do que a população conhece a respeito dos protocolos quando as sirenes são tocadas. Idealmente, antes do dia 8 de agosto, você iria perguntar para os habitantes, se a sirene tocar, o que você vai fazer? E aí você registra e você fala, opa, a maior parte das pessoas vão correr para a montanha, então tem algo errado aqui. Não, a maior parte das pessoas vai ligar o celular para tentar descobrir o que está acontecendo. Com isso você poderia nortear, infelizmente a gente não tem. Porém, a página oficial também afirma, e talvez você pense, mas foi mudada depois do incêndio. Não, o arquivo da internet está aqui e indica que essa mudança aconteceu bem antes, inclusive antes do incêndio. Essa é uma captura de março de 23. Que se você está numa área costeira e você ouve uma sirene, você tem que evacuar para terreno mais alto. Seja na ilha, seja acima do quarto andar de um edifício. Então, nesse caso, se as pessoas seguissem o que estava no próprio site do governo do Havaí, as sirenes não teriam ajudado, porque as pessoas ou teriam fugido para a montanha, de onde o fogo vinha, ou teriam subido para os prédios. E o prédio, eventualmente, acabou sendo também consumido pelo fogo, conforme você verifica nas imagens aqui. São poucos os que sobreviveram, e logo você vai entender por quê. Dessa forma, se as pessoas em Lahaina seguissem o protocolo citado lá, elas iriam em direção ao fogo. E o protocolo instrui os moradores a procurar canais de emergência, TV, computador, qualquer coisa ligada à internet ou à rede de televisão. Só que isso falharia porque não tinha energia, já falei isso para vocês, e os celulares também falhariam porque não tinha sinal. Esse documento aqui demonstra que não tinha sinal no momento do incêndio. Então as pessoas não tinham condição de se comunicar com os serviços de emergência para saber o que fazer. A única solução seriam rádios portáteis. E aí as pessoas conseguiriam usar o rádio para ouvir o que estava acontecendo. Eu não sei se o serviço de rádio funcionou ou não, eu não achei informação sobre isso, mas nem todo mundo tem um rádio portátil nas residências para poder usar numa situação dessa. Ainda assim, as comunicações oficiais ocorreram somente através de TV e de internet. Provavelmente em função disso, mais uma vez evidenciando que esse sistema é frágil para incêndio, pode ser muito bom para tsunami, mas para incêndio é frágil. Múltiplos moradores afirmam que não receberam nenhum tipo de comunicado oficial, conforme foi o caso dessa moradora aqui, que deu o seu depoimento. E a evacuação? A evacuação se deu muito mais como uma decisão intuitiva que os moradores tomaram do que como uma ordem oficial, a gente já verificou isso. Tem vídeos e depoimentos que documentam esse processo que nos permitem concluir sobre o quão sólida ou o quão não sólida é a informação a respeito dos policiais estarem bloqueando passagens. Antes da gente prosseguir, é importante notar, como eu já disse, Lahaina tem 3 saídas. Rota 30 para o norte e para o sul, Rota 3000 para o sul. É possível escapar pela Rota 3000 ao norte, se você está nessa posição aqui, aí você entra na Rota 3000 e pega a direção sul. Então, era razoável que os policiais interditassem a Rota 30 ao norte, justamente porque essa área estava tomada pelo fogo. Então, a partir do momento em que o fogo chegou aqui, é compreensível que essa área aqui seja interditada e que, portanto, o único caminho para escapar seria ao sul. Nesse link aqui, que eu já mostrei isso 3 vezes para você, é mencionado que um policial parou a autora do vídeo da Kill Street e ordenou, ou orientou, que ela pegasse a Rota 3000, e esse ato salvou a vida da autora. Ela fala, graças a Deus por ela ter feito isso. Nesse outro vídeo aqui, os moradores afirmam que o processo de sair da vizinhança levou 30 minutos, mas ao mencionar o porquê, ele cita coisas voando. Então, detritos, destroços, enfim, todo tipo de coisa voando e bloqueando a passagem, que impediu que eles saíssem mais rápido da cidade.
Ele afirma que ele tentou ir para o norte, portanto seguindo a Rota 30, e foi impedido por destroços. Uma outra fonte local afirma que os carros foram bloqueados pelos fios que estavam tombados nas ruas e que ainda estavam eletrizados. Alguns apontam uma incongruência entre esse fato e o fato de não haver energia nas residências, mas os fatos são complementares. A rede elétrica estava energizada. O que aconteceu foi que o poste caiu e isso interrompeu a chegada de energia até as casas, mas a rede estava energizada. Um vídeo traz cenas gravadas por uma câmera veicular no momento da evacuação. Na rua que faz margem à praia, a gente percebe que o carro é forçado a parar no congestionamento e o motorista simplesmente decide abandonar o carro. Aqui você pode ver toda essa sequência de eventos. Aqui você percebe o congestionamento gigantesco que estava na região e você vê o fogo se aproximando cada vez mais, até que nesse momento aqui ele toma a decisão de abandonar o carro e ele vai, portanto, em direção ao mar, conforme acontece nessa cena aqui. Uma outra causa documentada pelos bloqueios foi que os caminhões da companhia elétrica estavam tentando reparar os eventos antes do incêndio acontecer. E nesse processo de tentar reparar, o incêndio começou e tinha ruas bloqueadas pelos caminhões da companhia elétrica. Um vídeo afirma que assim que eles viram o céu azul, a polícia bloqueou o caminho. Aparece no texto, aqui na legenda do vídeo. Assim que nós chegamos no céu azul, a polícia bloqueou o caminho. E a imagem que mostra é essa aqui. Então nós temos aqui um carro seguindo, o céu azul aparecendo, e aqui nós temos um carro de polícia. Aí as pessoas falam algo como: droga, a estrada está fechada. E aí isso aqui é mostrado. Um policial, ele dá um sinal, então um caminhão passa aqui. Esse caminhão amarelo é o caminhão do Corpo de Bombeiros. Se você pesquisar aí pelo caminhão dos bombeiros do Havaí, você vai ver que o caminhão é justamente amarelo. Então essa cena não mostra a polícia bloqueando o caminho de forma permanente, impedindo as pessoas de passar. O que essa cena mostra provavelmente é um policial controlando o trânsito para que um caminhão do Corpo de Bombeiros conseguisse virar e avançar em direção aonde o incêndio precisava ser combatido. Esse procedimento é normal, é natural. Você não vai deixar o caminhão de bombeiros parado lá esperando. Então tudo que o policial aparece aqui fazendo, você até vê a imagem do policial aqui trabalhando com trânsito, ele aparece aqui onde está meu cursor, ele dá um sinal indicando para o caminhão vir. Então isso não parece um bloqueio policial que estava mandando as pessoas de volta para o incêndio. Só estava permitindo mesmo que o caminhão passasse. Tem, porém, uma única testemunha, um cara chamado Fish, o apelido dele, evidentemente, esse senhor aqui, que afirma que viu carros parados por um policial que disse que estava cumprindo ordens sem razão aparente. E é uma única testemunha. A gente não tem nenhuma prova, nenhuma evidência. O TikTok está me enchendo o saco agora. E depende apenas do testemunho dele, depende apenas da palavra dele de que os policiais estavam explicitamente bloqueando o caminho e fazendo isso sem razão alguma. E a palavra do Fish contra a palavra das outras pessoas. Os demais não mencionaram esse evento. A outra menção, como a gente viu, a evidência que nós temos não sustenta o que foi alegado. Muitos conspiracionistas afirmam que o mesmo policial que liderou a resposta ao tiroteio em massa que aconteceu em 2017 em Las Vegas também era chefe da polícia em Maui. Isso é verdade, você pode checar aqui. E aí eu te pergunto, tá, e daí? Sim, ele era, é uma coincidência. E o que eu devo concluir a partir de algo assim? Não sei. Eles simplesmente apontam isso como sendo, muito estranho. Não, não é muito estranho. Pessoas mudam de jurisdição e se você tá se a sua jurisdição é um espaço muito grande, é esperado que nós tenhamos uma área muito grande onde coisas graves podem acontecer. Então, não tem nada de extraordinário nesse fato. Assim, a evacuação foi caótica, foi dificultada por múltiplos fatores, como destroços e postes bloqueando as ruas, e ruas que já tinham sido interditadas antes do incêndio também estavam fechadas para manutenção, e as pessoas também abandonavam seus veículos na via, e isso fazia com que o trânsito parasse, porque afinal de contas tinha um carro sem passageiro ali parado. Tem um vídeo e um depoimento que supostamente provam que a polícia impediu a passagem de moradores, mas o vídeo mostra uma interdição curta, e o depoimento recai unicamente na palavra desse senhor Fish. E as escolas? Lembra da pergunta que eu te falei? Pois é, as escolas fecharam no dia 8. Conforme esse relato indica aqui, essa nota oficial indica aqui, às 6h45 da manhã, decidiram fechar as escolas. Essa é uma decisão perfeitamente aceitável. Tá ventando pra caramba, tá caindo árvore, tá caindo poste energizado, tá voando pedaço de coisas pelo céu. Eu não vou fazer com que as crianças saiam de casa e venham até a escola. Não faz sentido, não tem cabimento. Então, as crianças foram não mandadas para casa, porque às 6h45 da manhã, a maioria delas sequer estava na escola, simplesmente ficaram em casa. Se soubesse que ia ter um incêndio, a gente evacuava Lahaina na hora.
Ah, 6h45 da manhã, um vidente, um oráculo me diz que vai ter um incêndio à tarde. Então vai todo mundo embora, pronto. Mas eu não sei disso. Eu só sei que tá ventando pra caramba, porque tem um furacão passando perto, tem coisa voando na rua, tem árvore e poste caindo. É natural que as crianças sejam mandadas para ficar em casa. É natural que você suspenda a aula porque não tem cabimento você deixar a criança sair na rua numa situação dessa. Se fosse o contrário, se tivessem deixado as crianças irem pra rua e não tivesse tido incêndio, a situação seria gravíssima também, porque afinal de contas estão colocando crianças em risco por causa de um dia de aula. Então, nesse caso, a decisão foi correta. A decisão com base nas informações presentes, que era hoje é um dia que tá ventando pra caramba, foi correta. E o que dificultou o combate ao incêndio? Por que faltou água? Múltiplas fontes afirmam que os bombeiros não estavam presentes na hora do incêndio. Esse é o primeiro ponto, e esse ponto é falso. Múltiplos vídeos mostram bombeiros em Lahaina. Um deles eu já mostrei, aquele caminhão amarelo é dos bombeiros. Esse outro vídeo aqui, nós temos até a cena que fala algo como os bombeiros estão aqui agora. Isso acontece aos 1h46. Nós temos outro vídeo que mostra também um comboio do Corpo de Bombeiros passando. Aqui tem caminhão e caminhonete do Corpo de Bombeiros. Então sim, os bombeiros estavam presentes. Agora, múltiplos fatores dificultaram o combate ao incêndio. O primeiro deles eu já falei, helicópteros têm dificuldade de despejar água para conter o incêndio. Além disso, o bloqueio nas estradas causados por árvores e redes também impediam que os caminhões dos bombeiros passassem. Múltiplas fontes atestam que a água parou enquanto se combatia o incêndio. É fato que os bombeiros atestaram a falta de água pela manhã, antes do incêndio em Lahaina, quando o primeiro foco havia sido contido. Nesse momento, antes do incêndio tomar Lahaina, eles mandaram um comunicado a uma empresa chamada West Maui Land Co. Essa empresa que gerencia a distribuição de água. E o que a empresa falou? A gente vai ver com o fazendeiro local se pode. Eles pediram para desviar a água dos rios para controlar eventuais incêndios, e a empresa falou, a gente vai ver com o fazendeiro local. Foi documentado que ao invés de atender esse chamado, a companhia checou com esse fazendeiro e apenas horas depois liberou a água. Então aqui a gente vê a pergunta, por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, isso não parece ser um motivo de que um incêndio era premeditado. Nessa hora sequer tinha um incêndio se alastrando por Lahaina. Tinha um foco que havia sido contido e a suspeita de que, olha, a condição está muito propícia para incêndio, é bom você liberar água porque a gente pode vir a precisar. A empresa não libera. Isso aqui não é uma surpresa. Isso aqui vem de uma tendência de décadas que envolve uma disputa por água. Apesar de estarmos no Havaí, uma região tropical e todos os outros fatores, nós temos uma intensa disputa por água, porque a água dos rios é desviada para os hotéis de luxo, para os resorts, e mais antigamente para as plantações. Hoje em dia também. Hoje em dia nós ainda temos regiões de plantações que também são privilegiadas em relação à água, e muita gente da população mais pobre fica sem acesso à água, precisa se banhar com balde, precisa viver em condições precárias, porque não recebe água. Você pode ler nesse artigo aqui. Inclusive é mencionado que essas brigas de água já vêm há muito tempo. Esse artigo informa que talvez os incêndios mudem o curso dessas disputas por água. Então, quando o incêndio atingiu a cidade, os bombeiros já sofriam com a escassez de água e a água que saía pelos hidrantes também veio a falhar. Por quê? Porque a falta de energia impede que a água seja bombeada. Se a água não é bombeada, nós não temos força da água puxando para fora. Então, se você abre um hidrante, sai aquele jato de água. Isso é pressão. Você não tem energia, você não consegue impor essa pressão. Hidrantes falhando em incêndios não é algo novo. Isso já aconteceu, por exemplo, em Los Angeles em 2017, conforme esse endereço revela pra gente aqui, e aconteceu no Colorado também em 2022, conforme esse outro artigo revela pra gente aqui. O desligamento de energia geral teria facilitado a passagem pelas estradas, porque o que era um fio elétrico energizado se torna um pedaço de cobre que tá lá só, e teria evitado que as faíscas causassem novos incêndios. Então, vem o questionamento, será que a companhia elétrica deveria ter desligado a energia? Em parte, não havia protocolo para que desligasse a energia. Ao mesmo tempo, também, desligar a energia teria piorado ainda mais a capacidade de bombear água. Então, isso é uma resposta para a qual a gente ainda não tem pergunta. Não sabemos se seria melhor ter cortado a energia, impedido que novas faíscas surgissem, que fosse mais fácil a evacuação, mas ao mesmo tempo tivesse menos potência para bombear água, ou se o certo foi deixar a energia ligada. Muitos questionam por que não usa água do mar. Tem mar, o mar está aqui, né? Você pode usar água no mar. De fato, você pode, nada te impede. Mas isso é inviável de fazer a partir de caminhões. Você precisa de um barco-pipa, um barco especializado para fazer esse tipo de ação. Isso não estava disponível no momento. Você não tinha nenhum barco do gênero pronto lá para pegar água do mar, jogar na cidade, ou pegar água do mar, passar para os bombeiros, que por sua vez
iam jogar na cidade. Vale lembrar, a cidade estava um caos, estava com várias vias fechadas, entre todos os fatores que eu já mostrei para vocês aqui. Outras razões que as pessoas apontam, mas que eu não acho que seja relevante, seria o fato de que a água salgada danifica os equipamentos e o fato de que o sal acaba contaminando o solo e impede o crescimento da vegetação. Isso é verdade, é por isso que você não usa água salgada como lei para combater incêndio, não é? Tá pegando fogo, pega a água do mar e taca no incêndio, ponto final. Você tem esses problemas, se você fizer isso muitas vezes, vai danificar o seu equipamento. E se você fizer isso numa região agrícola, por exemplo, ou mesmo numa floresta, o solo vai ser contaminado e a vegetação não vai crescer de volta, então você vai causar um dano pior. Mas eu não acho que esses fatores tenham impedido usar água do mar no Havaí. Eu acho que se tivesse um barco capaz de pegar água do mar, isso provavelmente teria sido realizado. Vamos falar agora dos lasers espaciais. Vários conspiracionistas apontam que uma arma de energia dirigida, um raio laser, foi responsável por causar um incêndio. Eu já falei que a HAARP, que é um aquecedor ionosférico no Alasca, não é capaz de causar esse tipo de coisa. A HAARP não é capaz de direcionar feixes de energia para lugares aleatórios do mundo e causar um incêndio com isso. Você pode assistir o vídeo sobre isso. Nenhuma testemunha no solo percebeu qualquer sinal de focos de incêndio surgindo espontaneamente ou de energia vindo do céu. Ainda assim, algumas evidências supostamente sustentam isso. A primeira delas é esse vídeo, que mostra um laser do espaço no meio de uma cidade. Você pode assistir o vídeo nesse endereço aqui, olha só. Então, vamos ver de novo, é isso aqui. Primeiro, esse vídeo aqui é de maio de 2023, então supondo que isso tenha sido um laser espacial, não foi o que causou um incêndio. Você concorda comigo que é de maio de 2023. É um laser espacial? Não. Esse vídeo é no Chile, inclusive você pode ver neve aqui na montanha no fundo. E além disso, esse vídeo mostra um transformador explodindo. Então, o que acontece aqui é, o transformador explode, e esse aparente laser espacial, na verdade, é o reflexo na lente. A lente provoca esse tipo de reflexo. Esse aqui não é uma luz que veio do céu. Isso aqui é uma luz que se originou no transformador e provocou aquele reflexo que você está acostumado de ver nas lentes e deu essa impressão. É simplesmente isso, nada a ver com o Havaí. Outra evidência seria um clarão no céu filmado no Havaí. Esse sim é do Havaí e esse é do incêndio em Olinda. Lembra que eu falei para vocês que mais ou menos nesse ponto aqui nós tivemos uma filmagem de um clarão? É esse clarão que eu acabei de falar para vocês, é isso aqui. Então um transformador explodiu em Olinda e provocou esse imenso clarão no céu, que é o que você vai ver nessa cena do vídeo aqui. Então nós temos o clarão, o vídeo começa à noite, claro, evidentemente, ele é gravado por volta das 11, e aí nós temos esse imenso clarão que acabou de acontecer. Vou dar play mais uma vez, pronto, exatamente esse efeito. Outro vídeo mostra o que parece ser um raio laser espacial, etc., mas na verdade é apenas explosões na rede elétrica, tá? Isso aqui, que inclusive muitas vezes é confundido com raio globular, é simplesmente o curto-circuito seguindo pelo fio, é simplesmente o fio entrando em curto e soltando faísca, explodindo e tudo mais. Não é raio laser espacial, como as pessoas ensinam. Outra imagem mostraria o raio laser espacial, mas é um pilar de luz sendo visto num fogo em Ohio, por uma refinaria. Então tá aqui, foi uma queima controlada em 2018. Outra alegação é baseada num vídeo que mostra clarões nas nuvens. Isso aqui eu vejo direto aqui, tá? É relâmpago. Isso aqui não é laser espacial, isso aqui tá no mar, tá acontecendo sobre o mar e é relâmpago. Isso aqui é normal. Não tem nada de especial num avistamento do gênero. Outro vídeo mostra clarões, mas também o clarão aqui é muito mal visível, tá? Ele aparece como flashes de luz muito rápidos, não dá para diferenciar, mas ou é transformador explodindo ou é descarga elétrica na nuvem de fumaça, que pode sim acontecer. Em abril, porém, foram vistos lasers verdes sobre o Havaí, conforme aparece nessa imagem aqui. A explicação, porém, é que isso era um satélite chinês que estava fazendo uma pesquisa relacionada à poluição visual. Então, claro, você lança esses lasers e dependendo do laser ser refletido ou não, você consegue avaliar quanto de poluição há na atmosfera, entre diversos outros fatores. Isso também aconteceu sobre a ilha do Havaí, não em Maui, e aconteceu meses antes. Então cabe aí os conspiracionistas explicarem a relação entre uma coisa e outra, porque isso só mostra que teve laser no céu, e a gente sabe que não teve incêndio nenhum nessa data em particular. Isso aqui foi 28 de janeiro. Outra imagem de um laser espacial que você pode ver aqui é simplesmente um lançamento da SpaceX, lá do Elon Musk, em 2019. Isso aqui não aconteceu no Havaí, isso aqui não aconteceu em 2023, isso aqui é de 2019. Muitas pessoas relataram que elas ouviram explosões durante o incêndio. Isso são transformadores explodindo ou tanques de gasolina explodindo quando entram em contato com fogo.
Nesse endereço aqui, a gente tem um morador do Havaí. A casa dele foi uma das primeiras a ser queimadas. Ele fala, o laser espacial é uma besteira. Você pode ver aqui, the Space Laser Tank is bullshit. Então, é uma besteira. Não é. Ele confirma pra gente, então, que não teve laser espacial. Aí a gente tem uma questão. Alguns elementos, por exemplo, carro azul e guarda-chuva azul, sobreviveram lá no Havaí. E as pessoas acharam na internet um vídeo que mostra um laser que pega no pano amarelo, no pano vermelho, não pega no pano azul, pega no pano verde e pega também no pano branco. Pega com bem menos intensidade no pano branco, mas pega também, mas não pega como você pode ver aqui no pano azul. Vamos lá, por que isso acontece? Um laser é um feixe de luz monocromático, ou seja, de um único comprimento de onda, e concentrado, ou seja, que pega num único ponto. Até aí sem mistério. O que determina a cor de um objeto? Se um objeto é amarelo, ele absorve todos os comprimentos de onda, menos o amarelo. O amarelo ele reflete. Se ele é vermelho, ele absorve todos os comprimentos de onda, menos o vermelho. Ele reflete o vermelho. Se ele é azul, ele absorve todos os comprimentos de onda, menos o azul. Você entendeu a ideia? O que acontece se eu incidir aqui um laser azul sobre esses panos? O pano amarelo vai absorver, portanto vai queimar. O pano vermelho vai absorver, portanto vai queimar. O pano verde também vai absorver, portanto vai queimar. O pano azul, por sua vez, não vai absorver e, por essa razão, não irá queimar. O pano azul irá refletir o feixe azul e, por isso, ele não vai queimar, conforme aconteceu aqui. Esse feixe de laser em particular é azul. Ele poderia ser de outra cor? Poderia. Você pode fazer um feixe amarelo, vermelho, verde. Você pode fazer um feixe que escapa da luz visível, tanto para cima quanto para baixo. Enfim, um feixe de laser pode ser da cor que você quiser. Esse feixe em particular é azul. Do mesmo jeito que eu posso sair com uma camiseta da cor que eu quiser, mas eu decidi sair com uma camiseta da cor azul. Foi o que aconteceu aqui para gravar esse vídeo. Supondo que exista uma organização maligna que decida jogar um laser espacial sobre uma cidade em particular, adianta alguma coisa pintar as coisas de azul? Não, porque a organização maligna pode fazer o feixe da cor que ela quiser, inclusive de uma cor que seja absorvida por todos os materiais. Então, a alegação de que é só pintar as coisas de azul para se proteger do laser espacial maligno não procede. O laser espacial maligno, se ele existisse, ele poderia ser de absolutamente qualquer cor. Esse aqui é um vídeo de laser que, por acaso, é azul. Felizmente, como a gente viu, não existe laser espacial maligno, ao menos não nesse caso. E por que os objetos de azul sobreviveram? Vamos analisar os dois casos em que objetos de azul sobreviveram. Nesse caso aqui, esse carro azul sobreviveu, mas esse carro branco também sobreviveu, estando perto dele. Então, na verdade, o fogo só não chegou até o carro azul, nem até o carro branco. Além disso, a gente tem essa imagem aqui que mostra um carro azul destruído. Se essa informação valesse, então o carro azul teria sobrevivido, mas não é o caso aqui. Esse carro azul foi completamente destruído pelas chamas. E os guarda-sóis azul, ou guarda-chuva, acho que é guarda-sol, né, que aparece aqui. Eles também sobreviveram, mas perceba que toda essa fachada aqui de madeira sobreviveu também. Então o fogo não chegou até aqui. Se a gente tivesse o guarda-sol caído nesse meião aqui, intacto, isso seria estranho, mas aqui não. Aqui só indica que o fogo parou nesse ponto. Se o fogo tivesse chegado nos guarda-sóis, então toda essa parte, esse banco, tudo isso aqui teria sido queimado. Mas ainda assim, não foi queimado porque o fogo não chegou até aqui, não porque o guarda-sol azul de alguma maneira refletiu o laser espacial maligno. É também importante frisar que a maioria dos elementos queimados no incêndio viraram cinzas, ou cinzas literais ou cor cinza. Ainda assim, algumas imagens mostram objetos intactos de outras cores. Vamos ver se vai carregar. Mas aqui a gente tem um carro vermelho que aparece aqui intacto. E nesses stories aqui você encontra também uma lixeira verde, que também aparece intacta, indicando que várias coisas de várias cores também sobreviveram. E agora eu vou fazer uma demonstração ao vivo. Eu não tinha visto quando eu fiz o roteiro, mas eu vi agora essa informação. Por que diabos as celebridades estão pintando suas propriedades em Maui no mesmo tom de azul? É dito que várias propriedades, várias pessoas aqui citadas estão pintando dessa cor. A gente vai falar delas daqui a pouquinho, mas aparece essa imagem dessa casa azul. Vou te ensinar a checar. Vem na ferramenta de captura, abre, faz uma captura. Eu realmente espero que a captura tenha aparecido, porque às vezes o OBS buga. Se a tela ficou preta, eu fiz uma captura de tela nesse período. Você vai vir aqui no TinEye, então você vai digitar desse jeito aqui, TinEye, dá Enter, e aí agora você vai copiar o elemento que você capturou e vai colar aqui, e aí você vai ver a informação. Será que essa casa foi pintada de azul agora em 2023? Deixa carregar? Não.
essa casa já estava pintada de azul em 2020, conforme essa informação diz pra gente. Isso aqui é uma informação de casas para venda no Havaí, e a casa, que não está mais à venda, provavelmente já foi vendida, mas ela estava à venda em Kuanakakai. Vamos jogar aqui no Google Earth ou no Google Maps para ver onde fica Kuanakakai, e você vai ver que isso aqui sequer fica em Maui. Kuanakakai corresponde a outra ilha. Maui está aqui, Kuanakakai está aqui. Kuanakakai não é o nome da ilha. Kuanakakai é nome de uma região específica da ilha, sequer em Maui, portanto, outra notícia falsa que apareceu pra gente. Será que o incêndio foi seletivo? O incêndio Lahaina não foi um incêndio único, não é o primeiro incêndio urbano que acontece. A lista aqui tem uma série de outros incêndios em regiões urbanas e a gente pode comparar, a menos que você ache que todos eles foram causados por lasers espaciais, mas não, né? Outras alegações envolvem o caráter seletivo do incêndio, questionam por que algumas estruturas foram destruídas e outras não. As imagens aéreas mostram que sim, isso é verdade, algumas estruturas foram destruídas, outras não. Isso acontece, porém, porque o incêndio se espalha conforme o fogo avança, mas também quando pedaços incandescentes são levados pelo vento e caem em cima de objetos inflamáveis. Então a região queimada pelo incêndio não é necessariamente contínua, ela pode ser uma região principal com vários focos em pontos separados. Outros incêndios também têm a mesma coisa. Esse aqui foi no Oregon em 2020, essa casa aqui sobreviveu. Esse aqui foi em Atenas em 2018, várias casas aqui no meio sobreviveram. Esse aqui foi em Canberra, na Austrália, em 2003, casas sobreviveram. E esse aqui foi em 1991 em Oakland Hills. Como você pode ver, outras casas como essa aqui também sobreviveram. Alega-se que o incêndio foi conveniente porque as mansões sobreviveram. Vamos aqui, para fazer a demonstração que eu gostaria de fazer aqui, para comparar as mansões que foram queimadas e que não foram, eu gostaria de exibir as casas em 3D, porque aí a gente consegue ter uma boa noção de como as casas se parecem ou não. Eu estou conseguindo exibir a ilha em 3D, mas eu realmente não estou conseguindo exibir as casas em 3D, que seriam o mais importante, para a gente comparar se elas são ou não mansões, etc. Mas eu vou usar esse exemplo aqui. Olha só, aqui nós temos antes e aqui nós temos depois. Me diz se alguma dessas casas que você está vendo na orla aqui parece uma casa de pobre. Não, tudo isso aqui é casa de rico. Tudo isso aqui é mansão e tudo isso aqui foi destruído pelo incêndio. O mesmo vale aqui, olha só. Tudo isso aqui é casa de rico, tudo isso aqui foi destruído pelo incêndio. Então não, as mansões não foram poupadas milagrosamente pelo incêndio. O que aconteceu foi que algumas mansões, porque nessa orla a gente só tem praticamente mansão, foram poupadas pelo incêndio. Essas aqui, por exemplo, foram poupadas de fato. E agora a maledeta da construção 3D está funcionando. Agora tá, enfim. Essas aqui foram poupadas. Porém, quando a gente volta no tempo e a gente coloca antigamente, você vai ver que nós tínhamos uma série de outras construções aqui, essas casas aqui, que por sua vez hoje em dia foram completamente destruídas e que não eram casas de pobre, eram também mansões caríssimas que estavam à beira-mar e que todas foram consumidas pelas chamas. É só você tirar e você vai ver. Minha analogia ficaria muito melhor se a construção 3D aparecesse, como apareceu hoje de manhã quando eu fiz o roteiro, mas sumiu. Uma casa em particular com telhado vermelho sobreviveu, você pode ver nesse link aqui. A proprietária da casa não é nenhuma milionária, nenhuma Illuminati, nenhuma alta elite. É uma mulher de 63 anos chamada Dora... Cadê? Ctrl F. Dora Atwater Milliken. E a casa em questão, ela não sabe dizer exatamente por que sobreviveu. Mas o que ela sabe é que ela trocou o telhado por um telhado de metal. Então, como havia menos superfície para as cinzas caírem e iniciarem um incêndio, a probabilidade da casa queimar foi menor. Uma postagem no Twitter, essa postagem aqui da Lady Faye, fala que relatórios não confirmados afirmaram que as casas de Maui pertencentes a celebridades e magnatas não foram afetadas pelo incêndio. Aparentemente, os bairros de luxo da região foram poupados, sabe-se lá como. Relaxa que eu vou explicar para você como. Vamos analisar um por um. O primeiro deles é o Obama. O Obama não está nessa lista, mas é o que as pessoas mais comentam. É verdade, a propriedade do Obama está intacta. Só esqueceu de um pequeníssimo detalhe. A propriedade do Obama não fica em Maui. A propriedade do Obama fica em Oahu. Oahu, o Google Earth é meio chatinho, às vezes eu preciso clicar 2 vezes, é outra ilha do Havaí. A menos que o incêndio atravesse o oceano, a propriedade do Obama vai ficar intacta mesmo, porque o incêndio não foi em Oahu, foi em Maui, conforme você pode ver aqui. Então não foi um bairro da região, foi outra ilha da região. Jeff Bezos, de fato, tem uma casa em Maui. Só que a casa do Jeff Bezos fica na Perose Bay. Você pode pesquisar pela Perose Bay aqui, você vai ver que fica nesse ponto aqui. Então, o incêndio em Lahaina da propriedade do Jeff Bezos está separado por
42 quilômetros. É bem longe e é por isso que o fogo não chegou até lá. A Oprah também tem uma propriedade, mas fica mais uma vez ao sul de Maui. Fica mais ou menos nessa região aqui. Então, se a gente medir, 42 quilômetros de Lahaina também. Larry Harrison, de fato, tem uma propriedade que fica em Lanai. Lanai é aqui, olha só. Tá perto de Lahaina? Tá. 14 quilômetros, mas tem um mar no caminho. O fogo não passa pelo mar até onde eu sei, então é por isso que a propriedade do Larry Harrison não foi afetada. Julia Roberts tem uma mansão no Havaí? Sim, mas fica em Kauai. Kauai é outra ilha do Havaí, olha só, não fica em Maui. Se eu pesquisar aqui por Kauai, você vai perceber que a ilha tá aqui, tá bem longe até. Tá bem longe de onde os incêndios aconteceram, tem um belo oceano pela frente para passar. Will Smith tinha uma propriedade também no Havaí, mas ficava mais uma vez em Kauai, e ele também sequer possui essa propriedade mais no Havaí. Jim Carrey vive também em Maui, mas isso acontece ao sul também, nessa região aqui, e fica a 36 quilômetros de Lahaina. E por fim, o Bill Gates e a Lady Gaga, que aparecem aqui, não tem propriedades no Havaí. Então eu vou traduzir os relatórios não confirmados, tá? Aqui, na verdade, ela quis dizer foi: alguém colocou palavras bastante convenientes numa imagem e eu não as chequei, porque eu sei que se eu checasse eu não gostaria do resultado. Não tem problema, eu checo pra você, eu mostro que isso aqui é uma grande besteira. A minha mansão no Havaí também não foi afetada pelos incêndios. Talvez porque eu não tenha uma. Avançando aqui, outro argumento informa que as árvores foram conservadas, mas as casas foram destruídas. Agora, a imagem que é usada aqui nesse tweet, na verdade não é do Havaí. Essa imagem é de Paradise, na Califórnia. Mas por que isso acontece? Porque as árvores são compostas de água, em uma certa fração. Não totalmente, mas uma certa fração considerável das árvores é composta de água. Então, num incêndio, as árvores ficam de pé mesmo. Isso é normal. Você pode ver nessas imagens aqui, é só pesquisar por fogo na floresta, você vai ver várias imagens de árvores de pé depois do incêndio. As árvores sobrevivem, sim, elas ficam de pé, elas não queimam por inteiro. Um vídeo mostra uma árvore queimando de fora para dentro, conforme você pode ver nessa imagem aqui. Mais uma vez, se você tem árvores ocas, num incêndio, árvores ocas podem acontecer por inúmeras razões, elas queimam exatamente assim, conforme essas imagens aqui de incêndios mostram pra gente. Portanto, isso é normal. Tem ainda essa imagem aqui que mostra o alumínio de alguns carros derretendo, e questiona por que o alumínio derreteu, mas o asfalto não. Em primeiro lugar, o alumínio derrete a 660 graus, mas o incêndio pode chegar a 800, então isso é normal que derreta. E as imagens dos carros sobre asfalto algumas vezes mostram carros sobre concreto. Concreto realmente derrete a 1500 graus Celsius, então é normal que concreto não derreta. E asfalto derretendo? O asfalto derrete a 173 graus Celsius, mas o asfalto derretido tem essa aparência. É bem difícil de, depois que o asfalto já solidificou, você identificar o asfalto que foi derretido, a menos que seja sobre uma faixa de pedestre, por exemplo, aí fica bem visível, mas fora isso não. Fora isso você nem vê que o asfalto foi derretido. Uma outra fonte pergunta por que não houveram explosões. Eu respondo, houveram explosões, a gente já viu que 2 moradores diferentes reportaram explosões, então, mentira. É também questionado por que os barcos pegaram fogo. Em primeiro lugar, essa imagem que mostra um barco pegando fogo no meio do oceano é de 2019. Esse foi um incêndio que aconteceu no barco em específico, e não tem nada a ver com o incêndio do Havaí. Os barcos que pegaram fogo no Havaí estavam principalmente nesse pequeno porto que tem aqui em Lahaina, nessa curvinha que aparece aqui. Então aqui a gente tinha barco, nós tínhamos barcos dessa região. Esses aqui não pegaram fogo, esses aqui estão inteiros. Esses aqui, por outro lado, sim pegaram fogo. Isso aconteceu pelos motivos que eu já falei. As cinzas do incêndio são jogadas em direção ao mar, caem nos barcos, e os barcos são muito inflamáveis. Os barcos contêm fibra de vidro, por exemplo, ou madeira, e esse material é extremamente inflamável e produz esse tipo de resultado. 2 coisas são conhecidas por prever o futuro, e a gente já verificou que elas não prevêem, elas apenas retratam acontecimentos que acontecem no passado e vão acontecer no futuro. Uma delas é o jogo Illuminati New World Order, é um jogo de 94, cujo tema central é uma conspiração de controle mundial. O jogo tem uma carta chamada Havaí, que mostra aqui 2 nativos dançando, um turista dançando com aquelas roupas do Havaí mesmo, e fumaça saindo do centro da Terra. Isso aqui é uma referência ao vulcanismo somente. O vulcanismo é uma coisa extremamente comum no Havaí. Acho que as montanhas aqui de origem vulcânica já falam muito mais pra gente, né? Inclusive, se a gente avançar aqui na própria ilha do Havaí, a gente tem lugares que estão literalmente marcados como vulcão. Então acho que isso já diz muito, o Havaí realmente é um arquipélago vulcânico. Então essa carta só faz referência ao vulcão propriamente. Os Simpsons, por outro lado, tem um episódio em que um raio laser destrói a cidade. Esse episódio chama-se
Mount Burns Fleeing Circus, você pode encontrar nesse link aqui, retrata uma estátua de metal que é refletiva e age como um espelho e acidentalmente queima toda a cidade. A gente sabe que Lahaina não foi queimada por um laser, então a única semelhança é o incêndio mesmo, não tem nenhuma outra semelhança. O próprio tópico do raio da morte solar é recorrente, porque o Arquimedes, lá na Antiguidade Clássica, é dito de ter usado um raio solar para queimar um navio, através de vários espelhos posicionados. Isso aqui é um bom tema para Desmistificando, inclusive, não é algo tão certeiro, mas tem o relato, e esse relato já existia em 2016, já existia há muitos séculos, quando o Simpsons gravou o episódio. E o livro sobre o evento que foi publicado. De fato, na Amazon foi publicado um livro chamado... Deixa eu apenas localizar aqui o momento em que ela menciona o livro em questão. Chama-se Fire and Fury, então seria algo como Fogo e Fúria, a respeito dos incêndios em Lahaina. Esse livro estava na Amazon, você poderia comprar com Kindle. E a Lady aqui menciona que o livro foi lançado no segundo dia, um livro inteiro escrito em menos de 48 horas após o começo dos incêndios na região. Será que isso é suspeito? Algumas fontes falam que o livro foi escrito antes. Isso é mentira, o livro foi escrito no dia 10, conforme está descrito aqui. Então, ele foi lançado 2 dias depois, e vale lembrar que ele tem 44 páginas. É um livro curtinho, meu roteiro tem 77. Eu acho que mesmo que tirar as imagens, o meu roteiro fica substancialmente grande. Em segundo lugar, grandes escritores, sei lá, o George Martin e tal, eles levam anos para produzir livros técnicos ou livros de literatura. Esses livros, então, são revisados, são publicados, isso é uma burocracia tremenda, isso leva muito tempo. Mas se você é um editor independente que está fazendo uma publicação digital na Amazon, no Kindle, conforme está descrito aqui, então você não precisa de nada disso. Você escreve um PDF nas coxas, conforme aconteceu aqui no Word, envia para a Amazon, vende, consegue muitas vendas, está até marcado como best-seller, embolsa uma boa grana e sai feliz na história. Foi isso que aconteceu aqui. Esse não é um autor equivalente ao George Martin, equivalente a qualquer bom autor que nós temos por aí. Isso é uma pessoa qualquer que escreveu um livro curto, com qualquer besteira possível, colocou na Amazon e cobrou dinheiro por isso, e as pessoas caíram e compraram. Conforme descrito nesses 2 links aqui, é perfeitamente possível escrever um livro em apenas, considerando esse livro de 44 páginas, usando ChatGPT e inteligência artificial. Tem um vídeo aqui que ensina a escrever um livro em 24 horas usando ChatGPT. Para demonstrar como isso é ridiculamente fácil, vamos abrir o ChatGPT. Vamos escrever o seguinte: ChatGPT não sabe que teve um incêndio em Lahaina, porque ele não tem acesso à internet. Então vamos falar. Em 8 de agosto de 2023, houve um incêndio em Lahaina, no Havaí. O incêndio foi causado por um cabo de energia que caiu com ventos fortes que sopravam em função do furacão Dora, que passou ao sul do arquipélago. Houveram centenas de mortos e praticamente toda a cidade foi destruída. Escreva um índice de um livro de 5 capítulos sobre o tema. Pronto, a gente dá Enter. Tem uma libélula voando aqui. Eu provavelmente vou ter que fechar a janela porque essas pragas ocupam tudo. Então aqui, nós temos um índice feito para o nosso livro. Agora que nós temos o índice para o nosso livro, tudo que a gente precisa é escrever cada um dos capítulos. Como que a gente faz? Agora, criando dados quando necessário, escreva o capítulo, 2 pontos, e aí a gente cola o que ele falou. Pronto. O ChatGPT está produzindo o nosso livro. Tá bom? Não, tá uma porcaria, tá uma desgraça isso aqui. Isso aqui publica com pseudônimo, eu quero esse negócio bem longe do meu nome. Então, mas vai servir. Eu colo isso aqui no Word, aí eu falo para ele escrever o 2º capítulo, o 3º capítulo e assim por diante. Resultado, temos um livro feito em menos de 48 horas. Eu faço isso aqui em 2 horas com o ChatGPT, que é uma porcaria, mas que vai vender na Amazon, porque pessoas como a Lady vão lá e vão comprar e vão, nossa, o livro tal, é uma conspiração, etc. E vão dar uma boa grana pro autor, que só se deu ao trabalho de jogar os prompts aqui no ChatGPT e pedindo, claro, para que o ChatGPT inventasse coisas, conforme eu acabei de fazer. Se eu pedir, ele inventa. Não tem problema nenhum, ele tem ética, claro. Se eu pedir para ele me ensinar a matar alguém, ele vai se recusar. Mas isso aqui, ele faz sem problemas. E aí eu posso pedir para gerar todos os demais capítulos sem problema nenhum. O resultado é esse aqui. Se for em inglês, o resultado fica um pouquinho melhor, mas continua sendo uma porcaria. Aí a gente tem esse livro aqui, que fala que o incêndio é uma farsa, porque uma mesma árvore, essa árvore que eu passei o cursor aqui, aparece em várias fotos.
A explicação aqui, na verdade, é que essa árvore existe e várias fotos fotografaram a árvore de ângulos diferentes. Tão simples assim. Aqui, claro, isso aqui é só um artefato da câmera, isso aqui não é nada demais, mas as imagens da árvore se resumem a isso. A mesma árvore foi fotografada por múltiplas imagens e múltiplos ângulos. É só isso. O Cristo Redentor também sofre do mesmo efeito. Várias imagens do rio mostram o Cristo Redentor e o Cristo Redentor existe. Aqui você pode ver uma imagem de drone, que inclusive, se você tiver paciência, você vai encontrar em algum ponto a dita árvore. Tá aqui, ó. Aqui a dita árvore aparece tal qual você pode ver e aparece de vários ângulos. Não tinha dúvidas de que essa árvore aqui existe. As corporações estão se aproveitando da tragédia? Após tragédias, é documentado que as corporações tentam se aproveitar da fragilidade da situação para introduzir medidas e políticas que as beneficiem. Esse tópico é abordado nesse livro aqui, sobre capitalismo de desastre, conforme você pode ver aqui, lucrando através de uma catástrofe. Algo semelhante ocorreu em Nova Orleans. Teve o furacão Katrina lá em 2005 e um político disse que o furacão criou novas oportunidades para substituir habitações públicas por condomínios privados. É a mesma coisa. No Havaí, as corporações e empresários estão procurando comprar terra de locais destruídos por preços mais baixos. Isso o governo está tentando combater, conforme esse link mostra pra gente aqui. Então nós temos pessoas do continente ou de outros países que vão para o Havaí, chegam na pessoa que teve a sua casa destruída e falam: olha, eu compro aqui a sua casa, você vai resolver esse problema no momento, a casa vai ser minha, eu vou te pagar um valor que é bem menor do que o que a sua casa vale, então com isso a pessoa compra e ela pronto, tem uma terra no Havaí que ela pode usar para colocar, por exemplo, um resort de luxo ali, conseguindo a terra por um preço muito mais baixo do que conseguiria em outras situações. Isso acontece quando tem desastre, é uma característica do sistema econômico vigente. Se você não gosta disso, então você tem que combatê-lo. E não afirmar que o incêndio foi causado para que pessoas pudessem comprar as casas. Nem tudo que é oportunista reflete uma relação causal. As pessoas só são oportunistas mesmo, só não têm ética e são oportunistas para tentar comprar as casas que foram destruídas. Em março de 23 é dito que a Oprah comprou mais terra em Maui. Isso é verdade, mas um evento não tem absolutamente nenhuma relação com o outro. O Grande Reset é uma agenda proposta pelo Fórum Econômico Mundial para reconstruir a economia mundial pós-pandemia, visando o desenvolvimento sustentável e capitalismo de partes interessadas, o famoso capitalismo de stakeholder. Como toda agenda, a população tem que discutir se ela é ou não desejada. Os conspiracionistas relacionam esses eventos, mas eles não explicam por que um incêndio em Lahaina, que tem 13 mil habitantes, contribuiria para redefinir a economia global. Outras alegações informam que o Havaí seria o primeiro estado a adotar energia limpa. É verdade, tem uma meta que foi estabelecida lá em 2018 de colocar energia limpa no Havaí até 2045. Isso é uma decisão que cabe aos cidadãos havaianos, não é uma decisão que cabe a nós, e eles que têm que discutir se eles querem isso ou não, mas também não tem nenhuma evidência que tenha qualquer relação com os incêndios. Alguns boatos ainda dizem que o governador queria transformar Lahaina numa cidade inteligente, mas é mentira. Você pode ver o pronunciamento do governador nesse endereço aqui, e você vai ver que o governador apenas diz que ele está tentando evitar que as corporações comprem as terras. Ele está cogitando que o governo compre as terras e depois venda para os habitantes de volta, ou algum tipo de outra medida para evitar que as terras caiam nas mãos das corporações. Se ele realmente tem esse interesse ou se ele tem outros interesses, eu não sei dizer. Mas os boatos afirmam que ele defendeu transformar Lahaina numa cidade inteligente, e isso é mentira. E a Marinha interviu em Maui. A gente tem uma postagem que diz que um comboio da FEMA foi abatido pela Marinha. Essa postagem é mentira, e ela vem de um site chamado Real Raw News. Nesse link aqui você tem outros boatos sobre Maui. Por exemplo, que 67 pessoas foram presas, e que esse mesmo aqui, que uma pessoa vacinada entrou em surto no aeroporto de Denver, mas você pode ver aqui na seção About que esse aqui é um blog de sátira política. Conforme está descrito aqui, humor, paródia e sátira. Então é um Weekly World News da vida, não deve ser levado a sério. Conclusões. Se a gente pode concluir que não há evidências que os incêndios em Maui tenham sido deliberados. Os incêndios começaram em 4 focos diferentes no dia 8 e foram potencializados pela presença de vegetação invasiva, por uma seca e pelos ventos do furacão, que causaram a queda de postes eletrizados. Esses fatores são muito bem documentados e fazem com que a área seja de alto risco. As sirenes não tocaram por decisão das autoridades, que consideraram que tocá-las poderia levar pessoas em direção ao fogo. Isso, independente de ser certo ou errado, leva a uma necessidade de rever protocolos de emergência. A evacuação foi caótica e bloqueada por múltiplas coisas, como veículos, quedas de árvores, de postes, destroços e o congestionamento. Porém, não há evidências de que policiais impediram a saída da cidade.
Múltiplas escolas foram fechadas na manhã do dia 8, e essa foi uma decisão acertada porque ninguém sabia do incêndio. O combate foi dificultado porque logo na manhã a água estava se esgotando e teve demora para desviar o curso dos rios. Essa situação reflete uma política de disputa por água que vem de décadas, e além disso, quedas de energia dificultaram a operação dos hidrantes. Isso é normal, isso acontece direto. Não tem evidências do uso de lasers espaciais, e pintar objetos de azul é completamente inútil para evitar um ataque de laser espacial, que felizmente não vai acontecer. O incêndio poupou certas estruturas, mas isso é normal, porque a propagação ocorre graças a detritos que voam. Nenhum famoso teve a sua casa milagrosamente poupada. Eles moram longe de Lahaina, simplesmente. E, além disso, não há evidências que jogos e seriados tenham previsto o incêndio. O livro em questão foi publicado com inteligência artificial e cumpriu seu propósito, lucrar acima do público que está interessado em ver a conspiração, em saber do evento, etc. Após desastres, é comum que corporações procurem forma de se aproveitar da tragédia. Isso não é um sinal que o desastre foi premeditado. É só uma característica de que corporações geralmente não têm ética e fazem esse tipo de coisa. Por fim, o caso de Maui é semelhante a vários outros. Isso quer dizer que é uma conspiração? Não, quer dizer que são incêndios e incêndios funcionam de maneira semelhante. Valeu pelo seu assistir, a gente se vê. Falou.